Vamos conversar um pouco sobre planejamento. E quando eu fui pensar nessa palestra, eu fiquei, o que depois de um dia inteiro, palestra maravilhosa que passou por aqui, explicando o funcionamento do cérebro, falando sobre dificuldades de aprendizagem, falando sobre como manter a memória e a atenção. Eu pensei assim, será? E eu quero agora que vocês sejam sinceras comigo nos comentários. Será que em algum momento as meninas não vão pensar assim, será que isso é para mim? Será que eu vou conseguir levar para a minha sala de aula? Será que isso é possível de aplicar na prática? Será que eu vou conseguir fazer todas aquelas tarefas com os meus alunos que têm transtorno de aprendizagem? Será que eu vou saber pensar em atividades de neurociência e que um dia, se você for minha aluna nessa nossa novidade, vir aqui e apresentar como as minhas alunas estão apresentando? Estão falando aí nos comentários? Olha aí, tem gente que se perguntou isso, tem gente que sentiu medo. Então, eu resolvi fazer uma análise de tudo que foi feito aqui, porque a gente tem acesso aos PowerPoints das palestrantes antes, e simplesmente escolhi atividades, vídeos que foram feitos por alunas minhas, vocês, pessoas reais, pessoas da sala de aula, e sem talvez elas terem pensado que ali tinha neurociência. Então, hoje eu quero te mostrar que você também pode. Eu posso ser uma borboletinha na sua sala de aula que vou enxergar você trabalhando neurociência. Talvez a Carla não está mais aqui, mas a Carol está aqui agora. Talvez tudo isso que ela tenha trazido aqui, ela não tenha pensado intencionalmente lá quando ela fez em neurociência. Em neurociência. E agora ela viu que é neurociência, que é possível. Então, o nome da minha palestra não vai ser esse nome bonito, planejamentos com atividades que estimulam a aprendizagem no cérebro. O nome da minha palestra vai ser Você Também Pode. Porque eu estava conversando com a Adriana sobre isso, o quanto a gente democratiza a educação no momento em que a gente faz um congresso online para mais de 2.000 pessoas que talvez não conseguiriam ter acesso a esse conteúdo presencialmente. Concordam comigo? Sim ou não? E aí a gente faz todo um trabalho com muita qualidade para entregar para você todo esse conhecimento e aplicabilidade na prática. Certo? Eu não peguei É esse aqui. Tá. Então, vamos lá. Para pensar, eu já vou chegar nas fotos, nas imagens, nos vídeos, tá? Mas antes, a gente tem que pensar qual é o grande sentido do planejamento. E aí eu gosto, gente, desses 3 eixos para nós podermos pensar em planejamentos que vão respeitar a aprendizagem dos nossos alunos. Observar, ainda que não sejam os ideais, os currículos nacionais que a gente tem. Então, lá vai ter um padrão para a gente se guiar. A BNCC, a gente teve o Pacto, né, que era muito bom, mas a gente consegue ter acesso ainda a algumas referências do Pacto, mas o que a gente tem aí de último parâmetro é a base, né, para nos guiar, mas ela é uma base. Só que é muito importante que a gente pense que esse eixo por si só, porque ali, isso é sobre assim, o que eu vou ensinar na sala de aula? O que eu vou fazer na sala de aula? Então, o que eu vou fazer na sala de aula? Eu estou mostrando esse panorama para vocês. Só que essa esfera do currículo não pode ser sozinha, porque às vezes ele não vai dar conta daquilo que a gente precisa, da necessidade que o nosso aluno precisa. Então, por exemplo, na base tem várias referências à leitura, à escrita, à consciência fonológica para os anos iniciais. Só que a gente já sabe, com evidências científicas, que para a educação infantil a gente já pode começar com consciência fonológica, com as sílabas,
com as rimas, com o trabalho de leitura e escrita dos nomes. Então, esse é o meu conhecimento acadêmico. Estão vendo ali o primeiro quadradinho? Currículos e conhecimento acadêmico. Você tem que se formar para saber aquilo que vai ser mais importante. Então, aguardem a novidade de hoje para você conseguir se formar ainda mais e levar excelência. É um dos nossos propósitos aqui da Escola Protagonista, de todos os funcionários, de todos nós, é excelência, levar formação de excelência. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que ser excelente. Coloca aí, eu vou ser excelente para os meus alunos. Sou excelente para os meus alunos. Você também precisa ser. Além disso, pegando esse conhecimento acadêmico, esses currículos regionais, a gente vai ter as metas da escola. A gente fica muito triste aqui, né, Camila, quando nos dizem que a escola não tem currículo. Então, tem que ter currículo, gente. Tem que saber onde se quer chegar. Tem que saber o que se trabalhou no primeiro. Me coloca aí nos comentários se tem currículo na escola de vocês. O que o primeiro ano tem que alcançar? O que o segundo ano tem que alcançar? O que o terceiro ano tem que alcançar? Para a gente ter uma progressão da aprendizagem. Progressão. Não dá. Quem tem responsabilidade pedagógica não faz isso. Para a gente fechar a nossa sala e ficar individualmente, cada professor inventando o que fazer. E eu sei que às vezes isso acontece. Então, coordenadores, diretores que estão aí, façam planejamentos, façam revisões dos objetivos. Eu trabalhei numa escola que todo início de ano a gente tinha uma reunião com a professora, façam isso na sala de vocês, que pode ser bom. Uma reunião com a professora do ano anterior para conversar sobre o último trimestre, sobre o que foi trabalhado, sobre o que não foi trabalhado. Então, aí vocês vão estabelecendo as metas do ano escolar. Vejam, é uma hierarquia, né? Até chegar nas metas do ano escolar. E aí, tudo vai tendo essa base das habilidades que eu quero desenvolver, dos objetivos de onde eu quero chegar, eu vou desenvolver a minha avaliação diagnóstica dos meus alunos. E aqui a gente já vai pensar um pouquinho, já vou falar sobre como trabalhar com diferentes níveis. Então, olha só. Quando eu tenho uma tabela assim, essa tabela eu coloquei só 4 habilidades, mas são muito mais, são outras mais que vocês podem utilizar. Mas prestem atenção nela, que vocês podem fazer no Word mesmo. De um lado fica os nomes dos alunos, né? Os nomes das alunas lá em cima. Então, eu coloquei a nossa equipe pedagógica aqui, a Carla, a Camila, a Clarissa, a Daiane e a Viviane. Não é nada pessoal, foi aleatório. As nossas alunas e suas notas. Quando de um lado eu tenho as habilidades e os objetivos, do outro lado eu tenho se desenvolveu ou não desenvolveu. Claro que na sala de aula de vocês, na escola de vocês, pode ser outro nome. Por exemplo, satisfatório, atingiu, não atingiu. Mas a nomenclatura aqui não nos interessa tanto. O que nos interessa é saber que podem anotar aí, estão fazendo anotações? Que essa tabela vai nos dar um parecer coletivo e individual. Estou sentindo falta de escrever. Isso está tirando a minha atenção, gente. Do quadro. Eu quero um quadro. Eu quero um flip chart. Tá, mas vai dar tudo certo. Então, assim, perfil individual e coletivo. Vejam que ali na Carla Borges, eu consigo ver que a Carla Borges desenvolveu a habilidade 1, 2, 3 e 4. Então, eu consigo ver. Já olhem, por favor, a da Clarissa Pereira. Clarissa Pereira, conhecem? A Clarissa tem alguns que ela não desenvolveu e outros ela desenvolveu. Então, eu consigo olhar individualmente para a progressão do meu aluno, para ver aonde eu quero chegar. E isso tem tudo a ver com planejamento, porque eu vou partir daí para ter as minhas referências pedagógicas, as minhas mediações, as minhas intervenções.
Só que ele também te dá um olhar coletivo, como eu tinha dito antes, um perfil coletivo. Porque olhem lá, a primeira habilidade, eu consigo ver que 3 pessoas não desenvolveram. Então, eu preciso retomar essa habilidade. Outra coisa. Na habilidade 3, ler ajustando a pauta sonora ao escrito. Eu tenho 4 alunas que desenvolveram. Somente uma não desenvolveu. É aí que entra a diferenciação que eu falei para vocês. Eu vou trabalhar com a média da minha turma, a média de notas, a média desses pareceres da turma. Então, eu posso avançar e fazer atividades individuais para Viviane Luz, que está com dificuldades naquele objetivo de leitura. Eu não vou precisar trabalhar com a turma inteira aquele objetivo específico. Esse é o sonho, né? Se eles já estarem bem na leitura. Aquele objetivo específico com toda a turma. Mas eu vou fazer, como a Carol estava falando antes, momentos de intervenção individual com a Vivi, porque ela está precisando de ajuda. Gostaram da tabela? Para quem entrar na novidade, a gente poderia disponibilizar essa tabela prontinha do Excel. Combinado, então. Combinado. Eu sempre invento. Mas daí vai estar prontinha a tabela do Excel só para vocês substituírem. Muito bem. Tá pegando aí? A galera tá entendendo? Então tá. E aí, então, a partir disso, a gente vai conseguir construir atividades também diferenciadas, só mudando uma coisinha. Lá no meu curso de alfabetização, as gurias têm o exercício? Tem a tarefa, né? Tem a tarefa de desenvolverem uma atividade diferenciada para os níveis. Então, elas aprendem na pós-graduação, sempre meus cursos são na prática, né? Então, elas aprendem isso na aula e aí elas têm que desenvolver o delas para a gente analisar. E a Gisele fez isso, Gisele Souza Araújo, né? Nossa aluna. Então, olha, ela faz uma pequena diferenciação nas folhas, em que, para o nível silábico, eles vão ter que ou escrever os nomes das letras das sílabas, ou pintar as bolinhas. E também tentar escrever os nomes das figuras usando as vogais. Por que as vogais? Porque a gente escuta melhor as vogais. Porque a gente vê sempre uma vogal em cada sílaba. Vamos ver se tem aluna minha aí? Quais são os nomes das vogais? O que elas são? Tempo. Vamos ver, Camila, quem vai ser a primeira a falar? 1, 2, 3, 4, 5. As superpoderosas. Então, a gente pode falar isso para os alunos, que nós temos as letras superpoderosas. E a gente vai explicando para os alunos por que essas letras são superpoderosas. Já no nível silábico alfabético, a pequena modificação é a criança já ter que escrever uma letra em cada pedacinho dos quadradinhos. Então, a gente tem uma variação. Nenhuma das palestrantes toma água. Eu vou tomar água sem parar, vocês vão ver. Hã? Tu tomou? Muito bem. Então, eu já posso mostrar. Posso mostrar já. Ali, gente, esse é mais um recurso da Escola Protagonista, ó, de quem é aluna da EP, tem acesso a esse material. Então, aqui também tem uma diferenciação, porque para os alunos...
Ai, não, esse menino, Lorenzo, vou te colocar aqui. Eu não acredito que eles... E tem caneta? Que eles me arranjaram. Agora eu vou ter que usar. Aonde é melhor ficar? Olha, gente! Mais pra cá, mais pra cá. Obrigada. E as canetas? Olha aqui! Temos o quadro, não acredito. Tá, não vai cair isso aqui. Amiga, dá um confere. Obrigada, vocês são demais. Então, olha só. Aqui, gente, eu estou desenvolvendo a consciência silábica, desenvolver o cérebro para compreender o sistema de escrita alfabética. A Adri falou sobre isso. Não é natural que o nosso cérebro aprenda a ler e escrever. Ele precisa de estímulo, ele precisa de ti, ele precisa da professora. O melhor método de alfabetização para o seu aluno é você. O melhor método de alfabetização para o seu aluno é você. Para de ficar louca atrás do melhor método de alfabetização. Porque você se formando, você entendendo como o cérebro funciona, você vai conseguir alfabetizar os seus alunos. Tá? Quero ver vocês escrevendo. Eu sou o melhor método para o meu aluno. Então, consciência fonológica. Ó, para cada... Eu vou ter que pedir para vocês falarem um pouquinho mais baixo, que eu tô... Minha atenção está muito dividida. Ai, me desculpem. Olha só. Então, a gente vai colocar uma letra ou pintar um círculo para cada palavra. Certo? Esse aqui é marca registrada da Escola Protagonista. A gente tem muitas atividades. E aí você pode fazer uma folha com isso, registrando, fazendo também lá na folha os círculos, que nem a minha aluna que eu mostrei antes, a Gisele, fez. Tá? Joia. Ah, doida. Xinguei as alunas aqui na minha gestão de sala de aula. Seguimos. Então, a gente vai ter algumas modalidades organizativas do planejamento, tá? E uma delas, adorei. Vamos lá. Então, agora, já que me trouxeram, a gente vai usar. Então, a primeira é... sequência didática. Sequência didática é uma forma de organizar as atividades que eu tenho na minha sala de aula. Ela prevê passos integrados. Então, por exemplo, eu tenho uma sequência didática, depois vai vir um vídeo sobre isso, para trabalhar a festa junina. Agora, o folclore, né? Festa junina, o folclore, ou especificamente um livro. Eu tenho um livro infantil e eu vou desenvolver várias atividades a partir desse livro. Então, tem um tema, tem um eixo. Um gênero. Eu vou estudar receita com os meus alunos. Então, eu vou fazer todo um estabelecimento prevendo atividades integradas dentro da minha sequência didática. Ela vai durar de 15 a 20 dias. Ela é mais específica. Eu quero trabalhar esse conteúdo específico, eu desenvolvo esse conteúdo. Eu quero trabalhar o meio ambiente, eu desenvolvo uma sequência didática para organizar. Por que isso é importante? Vai ajudar na minha memória, nas memórias dos alunos. Eu vou criando léxico mental. O que é léxico mental? É repertório de palavras, certo? E isso vai ajudar... Repertório de palavras ou de situações. Repertório de palavras quando eu falo de alfabetização. Mas se eu estou trabalhando, estudando lá um passo a passo de um gênero num momento, em vez de estudar
a carta, o anúncio, a propaganda, a narrativa e o bilhete, a receita, tudo junto? Não, eu vou fazer uma sequência didática específica para que os meus alunos vão internalizando no cérebro deles aquilo que a gente está estudando, certo? Então, essa é uma modalidade. Ok, mas aí a gente vai ter também 2 ali, ó, vamos colocar podem colocar as atividades permanentes. Elas não precisam ter uma sequência didática específica. Elas acontecem num determinado período do tempo. Então, por exemplo, mural de notícias. Toda segunda-feira, alguma criança, algum grupo fica responsável para trazer uma notícia. Aí a gente tem o nosso mural de notícias para ver e sabemos que toda segunda isso vai acontecer. Ou a hora da novidade. Vamos ver, a gente negocia lá que a gente vai contar na roda, lá na educação infantil é muito comum fazer isso. Todo dia tem a hora da novidade, né? O que aconteceu ontem para as crianças irem criando essa organização de tempo e espaço. Isso também é neurociência, certo? Então, a gente vai fazer atividades. Ou a palavra do dia. A gente tem na EP esse baralho de imagens, muito famoso também, um recurso didático que as minhas alunas da Escola Protagonista têm acesso. E a gente pode trabalhar, por exemplo, saiu o cachorro, né? Sorteou. Todo dia a gente pode fazer lá no início da nossa rotina a palavra do dia que o cachorro não tem a ver com a sequência didática que a gente está fazendo. Se a gente está fazendo a sequência didática do livro Perigoso, do livro Chapeuzinho Vermelho, não tem problema, porque ver uma palavra do baralho, do banco de imagens, é uma atividade permanente. Nem tudo precisa ser relacionado. Calm down, sem estresse com isso, tá? Então, aí a gente faz a separação silábica, a gente vê qual letra inicia, a gente conta quantas letras tem a palavra, a gente faz a aliteração, anota aí, a aliteração quer pensar nos sons iniciais dos fonemas. Então, cachorro, Camila, Carol, casa, caderno, certo? Eu penso em outras palavras que começam com a mesma sílaba ou com a mesma letra inicial. Isso eu posso fazer como uma atividade permanente do meu planejamento. E vai ajudar os alunos a se organizarem, tanto nas questões de indisciplina, de gestão de sala de aula, de atenção, porque eles vão estar... Quanto mais eles desenvolverem isso, menos eles vão precisar gastar energia para pensar como funciona. Entendem o que eu estou dizendo? Por exemplo, a gente aprende a jogar canastra. Eu adoro jogar canastra com meu pai, mas eu perco sempre para ele. Mas eu adoro. Quanto mais eu sei as regras do jogo da canastra, quanto mais eu jogo a canastra, mais atenta eu fico, mais me sobra espaço para pensar apenas nas estratégias do jogo. No conteúdo do jogo, né? Em como eu vou me dar bem ali. Então, quanto mais experiência, essa palavra na neurociência é 10. Quanto mais experiente eu fico num conteúdo, mais me sobra espaço de memória para desenvolvê-lo. Certo? Então, repetir as novidades. Às vezes, vocês ficam lá dias e dias planejando um projeto, planejando uma maquete, planejando um jogo, e aí nunca mais vocês fazem de novo.
nunca mais vocês fazem o jogo de novo. Pode usar o mesmo, inclusive. Esse aqui, que eu mostrei antes, eu posso usar com a minha turma. E aí eu posso, digamos que daqui a 15 dias, usar de novo com outras palavras. Então, o aluno que recebeu o coelho, agora vai receber o canguru. Repetir as novidades, certo? Amiga, a percepção visual do S ali, tem gente que não está conhecendo esse S aí, tá dizendo que não conhece esse S. Ai, o S, esse é o S gaúcho, gente. É bom que a gente já fala de letra, né? A letra cursiva, as letras são culturais também. Então, a gente tem um alfabeto aqui, inclusive nos livros didáticos do Rio Grande do Sul, em que os nossos, não é o paulista, não é o alfabeto paulista. Então, esse S é um cursivo do Rio Grande do Sul, tá? Sempre dá essa discussão, eu esqueci disso. Muito bem. Deu polêmica, então. Não, só algumas dizendo que não conheciam o S. O S, tá. E além disso, terceiro ponto, terceira modalidade organizativa do planejamento, que eu acho importante de trazer aqui. Aí essa aqui eu gosto de contar uma historinha. Verídica. Eu trabalhava numa escola católica. E aí a professora contou isso, e também eu fiz o magistério nessa mesma escola. E ela contou o que aconteceu delas estarem estudando Nossa Senhora, tá? Lá no mês de maio. Estudando, porque o nome da escola... que meu colar aqui está todo avacalhado? Avacalhado é coisa de gaúcho também. Tá, todo avacalhou todo o colar. A gente se prepara, agora deu. E elas estavam estudando. E a gente tem aqui um supermercado que se chama Zafari, que é muito, fazendo propaganda para o Zafari, que ele é muito comum aqui, comum não, ele é muito bem quisto pelos gaúchos, enfim, esse Zafari. É o Bourbon, tem em São Paulo, ele nasceu aqui. E aí, uma professora, nessa noia de que a gente tem que relacionar tudo, escreveu, fez um problema matemático. Nossa Senhora foi ao supermercado Zafari. Só que, gente, não, ela não foi, isso não é real, tá? Então, isso porque, de alguma forma, na faculdade, quem já passou por isso na faculdade? Na faculdade, os professores nos falavam do interesse dos alunos, de relacionar os conteúdos, de partir daquilo que eles querem saber. Ok, isso é legal, mas isso nos deixou maluca, porque a gente acha que qualquer coisa que a gente faz na sala de aula tem que ser relacionado. E não precisa. A gente pode ter as atividades aleatórias. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar uma data comemorativa, ela não precisa ter relação com o que eu estou estudando. Então, se eu estou estudando as plantas, eu não preciso, se eu quero trabalhar o folclore, relacionar diretamente o Saci Pererê com as plantas que eu estou estudando, tá? Não, as minhas atividades de folclore podem ser aleatórias, tá certo? Compreendido? Então, essa é uma outra modalidade do planejamento. E agora eu trouxe para vocês uma planilha semanal que a gente usa em alguns eventos nossos, para vocês observarem a organização dessa planilha, né? Então, olha o que a gente falou. A gente falou, essa é uma planilha de alfabetização. Camila falou do horário nobre, a Adriana também falou, a Cibele também falou. Então, assim, a minha palestra ela é
um resumo do que já foi dito. O horário nobre, em que a atenção, a memória, elas estão mais livres para aprender coisas novas. Então, a gente coloca os conteúdos. Gente, corrigir lição de casa, dever de casa, que aqui em Porto Alegre a gente fala tema de casa, é mais algo gaúcho, né? O para casa, como é que fala aí na sua cidade? O para casa, enfim. Ele não precisa ser corrigido no início da aula, como uma atividade coletiva de início, porque ele já desprendeu a atenção para fazer aquela atividade. Então, a gente deixa para fazer essa revisão. Olha lá, na quinta-feira, no quarto período, a gente coloca uma revisão coletiva da atividade. Eu não coloco ela para o início. A não ser, olhem na quinta e na sexta, a não ser que seja algo que vai me servir no horário nobre. Por exemplo, a apresentação da lição de casa. Eles têm que escrever, fazer a leitura daquilo que eles... de um objeto. Então, essa ideia é eles trazerem um objeto e contarem sobre esse objeto que tem na casa. Então, se eles trouxerem um porta-retrato, né? É a família na praia. Eles vão ter que apresentar para os colegas o que aconteceu nesse dia. Então, isso é horário nobre. Agora, uma atividade de folhinha, uma cruzadinha, um caça-palavras, cálculos, problemas matemáticos que foram já bem desenvolvidos. A gente, se for o início dos problemas matemáticos, ok. Se for uma revisão deles, a gente deixa para a volta do recreio, porque isso vai ajudar na gestão da sala de aula. Olha só, imagina fazer algo mais criativo, como a palavra do dia, depois do recreio, que eles já vêm agitados. Aí eles vão ficar mais empolgados ainda. Não, é melhor colocar aí uma atividade de leitura de livro, de revisão de atividades, de correção de atividades. Tá? Então, não só pensando no horário nobre, mas na volta calma de um recreio, é importante da gente pensar nesses tempos. Então, planejar é pensar em todas essas funções neuropsicológicas que acontecem dentro da sala de aula. A gente tem que considerar isso, a gente tem que se solidificar nisso, para que a gente possa ter segurança e intencionalidade naquilo que a gente faz. Certo? E não esqueçam que ainda hoje, daqui a pouquinho, eu vou te mostrar como você vai poder ter mais segurança para conseguir pensar em atividades para o planejamento, tá? Antes estava aparecendo aí, daqui a pouco vai aparecer de novo, a tarjinha que a gente fez, de que hoje temos uma novidade ainda hoje, para que você consiga planejar com mais segurança atividades de neurociência, organizar a sua turma, pensar nesses tempos, nesses espaços. Certo? Então, vamos lá. Eu disse... Eu vou ter que pegar, amiga, eu vou ter que pegar mais... agradecida. Então, agora a gente vai ver evidências práticas que você também pode. Eu falei que era o nome da palestra. A gente vai ver, olhando depois para a atividade, como que a gente enxerga aspectos de linguagem, de matemática, de neurociência, em atividades simples do dia a dia. Querem ver atividades práticas? Análise de fotos, análise de vídeos? Eu sei que vocês gostam, né? Bem real, bem na prática, que você já consegue aplicar segunda-feira com os seus alunos. Então, agora eu vou... de novo. Espera aí. Agora vamos ver um vídeo em que eu quero que vocês prestem atenção neste momento, no que a gente está fazendo, o que a gente... Vão escrevendo nos comentários, vão analisando as minhas perguntas, as minhas intervenções, para a gente pensar nesse planejamento, tá?
Vamos ler de novo, ó. Violão. Aqui tem O? Não. Aqui tem. Como é que fica o L, o A e o O? Olão. Lão. Então tá vilão, O, tá certo? Tá certo? Como é que é? Violão. Lê pra mim agora. Violão. Ah! E aí, gente? Qual era o grande conflito cognitivo? O grande conflito cognitivo ali é que aquelas crianças eram um grupo de crianças silábicas, tá? Silábicas e um pouco silábico-alfabéticas. E aí, elas... O que elas enxergam? Uma criança silábica enxerga muito mais violão. Elas enxergam muito mais as vogais, né? Violão, que é o aqui, né? Tem o A também, tá? Mas esse O aqui. Então, o grande conflito cognitivo ali, e que bom que existe esse conflito, porque Piaget fala pra gente que é nesses conflitos que a criança evolui na sua aprendizagem. Não só Piaget, né? Tanta gente fala. Mas criar essas hipóteses, a Emília Ferreira e a Ana Teberoski falam muito sobre isso também no livro. Esses erros passam a ser construtivos, porque daí elas conseguem desenvolver a aprendizagem. Erros são construtivos, certo? Então, o que acontece? Tanto eu pego, como eu estou olhando só o O, eles estavam no conflito de deixar o lão aqui e o O aqui. Porque, vejam, percebam, se eu mostrar o vídeo de novo, vocês vão ver que ela mostra violão. Violão. Por que está o O aqui? Então, um aluno silábico apresenta, para quem não sabe dos níveis, apresenta uma letra para cada sílaba da palavra, né? E aí, eu precisava fazer perguntas pertinentes para que eles desenvolvessem a flexibilidade cognitiva. O que é flexibilidade cognitiva, gente? Pensar fora da caixa. É ir além. Então, por exemplo, quando eu faço perguntas, quando eu peço para os meus alunos fazerem perguntas sobre história, e não eu levo as histórias prontas, estou desenvolvendo a flexibilidade cognitiva, estou fazendo eles pensarem fora da caixa. Algo importante também da gente pensar desse vídeo é que eles estão trabalhando com palavras de um banco de palavras, certo? Eu trouxe um aqui para mostrar para vocês. Minhas alunas já estão carecas de saber, né? Então, esse é um banco de palavras. Eu consigo mostrar ele inteiro? Ó. Aqui são palavras de uma sequência didática que eu estou trabalhando. Qual a câmera que eu olho? Essa? Palavras de uma sequência didática que eu estou trabalhando, que eu trabalho com os meus alunos. E aí eu vou deixar um cartaz na sala de aula com a imagem e a palavra, certo? Isso serve para os mais velhos também na questão da ortografia. Se eu quero trabalhar a letra cursiva, eu posso fazer esse painel de banco de palavras cursivo com aquilo que eu estou trabalhando. Então, esse aqui é da música. Fui ao mercado comprar café. Gente, eu sempre quis ser cantora, mas eu sei que não rola. E a formiguinha subiu no meu pé. Eu sacudi, sacudi, sacudi. Mas a formiguinha não parava de subir. Tá? Então, é uma sequência didática que a gente tem dentro da nossa pós-graduação. E que
a gente vai deixar, então, fixado lá na sala de aula e vai fazer várias atividades relacionadas com isso. Isso quer dizer que eles já estavam acostumados com a palavra violão. Trabalhar com um banco de palavras vai ajudar os alunos a desenvolverem a rota lexical. A gente tem duas rotas aqui dentro do nosso cérebro na relação da leitura, que é a rota fonológica e a rota lexical. A fonológica é aquela bem inicial, quando os alunos estão lendo truncado ainda, né? Devagar, sem fluência, pensando individualmente nos sons das letras. Aqui eu estou usando a rota fonológica. Agora, para ler palavras conhecidas, eu vou usar já a minha rota lexical. Um leitor fluente usa a rota lexical para ler. Então, eu preciso criar vocabulário, criar esses bancos de palavras, criar trabalho com a morfologia das palavras. Então, por exemplo, chave, chaveiro, chaveado, atividades assim com consciência morfológica para desenvolver essa memória lexical, tá? Seguimos. Ainda nessa... Deixa eu ver se é o próximo. Nessa pegada das sílabas móveis, eu quero mostrar para vocês, esse aqui é um livro em que foi escrito lá na Universidade do Porto, em Portugal, e as meninas me convidaram, as autoras me convidaram para relatar aqui, para colocar uma atividade que eu fiz com os meus alunos de EJA, tá? E então, olha que chique, gente, a minha atividade está no livro de Portugal, da Universidade do Porto, que é essa aqui, ó, Rasgue Tudo, tá? E eu já vou explicar. Vamos colocar lá na tela, gente, por favor. Então, o que aconteceu aí? O meu aluno, um aluno de 57 anos, sua memória é mais rígida. A gente tem, às vezes, uma memória mais rígida e uma memória mais flexível. Então, ele tem uma memória mais rígida, porque ele está, inclusive, em função da idade. A gente sabe que quanto mais velho a gente vai ficando, menos desenvolvimento da memória a gente tem. Então, esse é um grande desafio de trabalhar com adultos, com jovens e adultos. Por isso a importância de trabalhar com o concreto com eles, também com esses bancos de palavras, na realidade, contexto e interesse deles. Tá? Às vezes a gente acha que porque é adulto não vamos brincar, não vamos jogar. Podemos, mas com jogos apropriados, com imagens reais, que sejam de contexto aí para jovens e adultos. E o que aconteceu? Eles tinham que repetir a palavra que eles estavam vendo, olha ali. Então, por exemplo, jogos, a última, jogos. Aí ele tinha que ordenar para fazer a escrita. Num primeiro momento, eu tinha pensado que não precisaria repetir aquele quadrado, aquele retângulozinho, que ele ia conseguir escrever tênis normal. Mas não foi possível. Eu já precisei, de antemão, colocar os retângulos para que ele conseguisse reorganizar. E aí, o que aconteceu? Eu rasguei a folha, porque ele conseguia, na sistematização, me dizer que era a bicicleta e a ordem da bicicleta, mas na hora de escrever ele não conseguia. Então, ele precisava ali para a sua percepção visual também, além de outras habilidades de linguagem, movimentar aquelas sílabas, movimentar as sílabas. E aí,
Por que eu trouxe também essa folha? Porque às vezes a gente fica preocupada com a estética, a gente fica preocupado com tudo bonito para a sala de aula, mas na verdade o mais bonito é o seu aluno aprender. Por que você não faz atividades com eles também? Eles criam a cartela do bingo, eles criam a memória, eles escrevem na lousa, eles fazem os cartazes da sala de aula. O seu aluno precisa se enxergar dentro da sala de aula. Isso é neurociência, tá? Então, rasgue tudo. Se for preciso, rasgue tudo. Rasgue a sua perfeição. Professora, não precisa ser perfeita. Você pode ser perfeita para o seu aluno. Esteticamente não ficou bonita aquela folha. Se fosse uma criança, eu poderia me preocupar com o que as famílias iam pensar. Mas eu teria que explicar e argumentar que isso foi necessário de ser feito, tá? Bom, aqui então tem um outro tipo de banco de palavras que a minha aluna Juliana Garcia fez. Então, estou mostrando várias atividades práticas para vocês. E olha que legal. Esse é uma outra forma, é uma casa de brinquedos. Então, dá para ir modificando esse banco de palavras. E aí, é importante, porque é na educação infantil, fica bem diferencial o que é letra, o que é palavra e o que é imagem, porque essa é uma das habilidades que precisam ser construídas na educação infantil. O aluno tem que se dar conta que se escreve com letras, que tem um repertório de palavras, que tem um repertório de letras finito. E é importantíssimo esses desenvolvimentos de diferenciação do que é palavra, do que é imagem, tá? Isso vai ajudar na atenção, porque eles têm que, inclusive, fazer essa percepção na memória, na aprendizagem afetiva, na relação que eles têm, inclusive, com aqueles objetos. Olha ali, se materializando embaixo do banco de palavras. Agora, habilidades visoconstrutivas. Olha que importante. Carla falou bastante sobre isso quando falou do caderno, mas olha essa organização da lousa com as linhas, com as margens, para que as crianças vejam bem aquilo que está na lousa sendo feito também no seu caderno, para que eles consigam fazer a reprodução disso. Ensinar, gente, pensa bem. Eu uso sempre alguns exemplos, mas vamos lá. Quando a gente vai aprender a dirigir, imagina, quem dirige aí? Quem dirige? Ou andar de bicicleta, que é uma dificuldade para mim, né? Não sei como é que eu vou dar esse exemplo. Vai no dirigir. Se alguém chegasse para você, te colocasse dentro do carro e dissesse, dirija aí agora. Lá, quando você não sabia ainda. Dirija aí agora. Seria possível? Não seria possível. A gente ia sair atropelando todo mundo, batendo o carro, arrancando na primeira marcha e apagando, dando uns pulinhos. Porque não é possível, a gente precisa que alguém nos ensine a dirigir. É um conhecimento cultural. Os aprendizados da escola também são aprendizados culturais. Precisam de ensino, precisam de instrução. Você precisa ensinar o seu aluno a ser aluno. Ensine o seu aluno a ser aluno. Não existe obviedade pedagógica. O que é óbvio para nós não é óbvio para o nosso aluno. Você precisa ter empatia pedagógica. Ou o nosso paciente, né? Porque eu sei que tem várias pessoas da área da saúde aí. Você precisa ter uma empatia pedagógica, que é se colocar no lugar daquele que está aprendendo. Você já se distanciou disso. Então, quando a gente começa a aprender algo novo, que a gente se dá conta
né, a gente vai aprender uma língua estrangeira, alguma coisa, a gente consegue se dar conta de quão difícil é esse conhecimento. Então, não dá simplesmente para a gente achar que os alunos vão conseguir trabalhar com caderno ou com folhas se eu não ensiná-los a fazer isso, se eles não aprenderem a fazer isso, certo? Uma outra coisa que vocês podem fazer, que eu falo muito, é reproduzir textos ou exercícios, atividades, não só em folhas impressas. Quem já fez isso? Mas você reproduz na folha do caderno da criança. Faz xerox para eles da tua letra no próprio caderno deles, nas próprias linhas. Então, eles não vão ver as atividades somente na lousa, somente no quadro, mas vão conseguir ver na folha que você vai levar para ele, tá? Aqui, mais uma atividade com EJA, que a gente tem dentro também da nossa escola protagonista, que é uma atividade de receita. E aí, ela teve que separar os ingredientes, fazer a leitura desses ingredientes e, de fato, preparar aquele bolo. Era um bolo de cenoura, né? Um bolo de cenoura que a gente tem dentro de um kit aí da escola protagonista. Eu acho muito legal também quando a gente leva para o consultório, ou para aula particular, ou para a sala de aula, uma receita fácil. Então, tem uns pirulitos de chocolate que é bem fácil de fazer. Não me lembro agora a receita, tá? Mas, digamos, que não precise usar receitas que não precisam usar o fogo. E aí, as crianças, ou outras instruções que não são uma receita de comida, mas, por exemplo, fazer uma pipa, e aí pedir que as crianças leiam. Elas vão ter que ir lendo a instrução. A leitura tem que ter objetivo. A leitura tem que ter intencionalidade. Por que eu estou lendo isso? Para montar a pipa. Por que eu estou lendo isso? Para conseguir fazer o pirulito. Então, eu vou dando sentido. Os meus alunos não gostam de ler. Os meus alunos não têm interesse, não têm motivação para a leitura, para a escrita. Tá, mas eu estou levando realmente coisas que eles precisam vivenciar na vida deles e que têm um objetivo real? Ou eu estou só levando contos de fada? Estou só levando narrativas mais de fantasia? O que eu estou levando também de percepção, de letramento, de conhecimento de mundo para que os meus alunos consigam avançar e ter vontade de ler realmente, ter vontade de escrever. Ainda nessa pegada da leitura, né? A gente tem aqui, olha que legal, a Júlia, nossa aluna também, ela fez na sua sala de aula um cantinho específico com aquele tecido para fazer a leitura, para os alunos fazerem a leitura, tá? Então, é uma organização, tem uma motivação para que eles façam essa leitura silenciosa, escolham os livros, e bons livros vocês podem fazer a hora do conto neste mesmo lugar, tá? É uma pequena diferenciação para que eles tenham vontade de estar ali, uma pequena novidade. Quem não gosta? Tem também, às vezes, as ideias de cabanas, levar lençol e eles lerem embaixo desse lençol, lerem embaixo, juntar as classes, colocar esse lençol. É uma variação de experiência para que eles se sintam motivados. A Cibele falou de motivação. Se sintam motivados e assim, eu me motivo, eu tenho atenção. Motivação, gente, tem que estar presente o tempo inteiro. Então, quando a gente leva um livro, Viviana, rainha do pijama, né? Por que eu não vou vestida de pijama? Chega lá do Neida. Chega lá do Neida e está vestida de pijama para contar a história da Viviana, rainha do pijama. Ou
eu conto uma das cartinhas que tem aqui dentro, eu conto para que eles pensem o que vai acontecer. Ou eu escrevo Viviana no quadro e a gente descobre quais os 2 nomes que tem aqui dentro. Coisas simples também, para que eles se sintam motivados para ler, para ouvir a história que a gente vai contar. Certo? Motivação importante. Ou aqui, ó, carona na vassoura. Facinho, né? Vou com uma vassoura. Pega uma vassoura, do Neida, chega lá, prof, com uma vassoura. E aí, o que a gente vai fazer a partir disso? Vamos brincar de vassoura, de carona na vassoura, brincar de bruxa e etc. Certo? Motivação também importantíssimo. Temos mais uma atividade aqui, ditado mudo. Olha que importante esse aqui. A gente achou bem legal o horário que esse ditado mudo foi postado pela nossa aluna. Provavelmente, ela se organizou antes da aula começar. Gente, isso eu fazia sempre. Chegava uns minutinhos antes da minha sala de aula. Se eu queria trocar os lugares, eu trocava os lugares, a disposição. Antes dos alunos chegarem, 10 minutinhos antes, a gente já consegue fazer isso, para planejar alguns momentos. E olha que interessante esse ditado. Flexibilidade cognitiva. Não é simplesmente eu falo a palavra e eles têm que escrever, que é o mais comum. Aqui eu tenho uma flexibilidade cognitiva no momento em que eles têm que olhar a imagem, ela mostra a imagem, eles têm que guardar na memória e aí fazer a escrita da palavra. E não pode falar, né? Ela escreve ali que não podiam falar, que eles tinham que ficar quietinhos. Então, eu também estou fazendo os meus alunos pensarem fora da caixa. Porque eu estou fazendo uma atividade, eu acho bonita essa palavra, mas às vezes eu não sei falar. Disruptiva. Tá certo? Disruptiva, tá? Mudando a ordem do que eu sempre faço neste momento que eu faço um ditado diferente. Ainda aqui a gente tem o que eu falei da sequência didática. Eu quis mostrar para vocês na prática essa sequência didática, porque ela está fazendo ali um gênero textual, se não me engano, é uma propaganda, né, de língua portuguesa, porque ela estava estudando aquele assunto nas ciências. Então, na minha sequência didática, eu tenho possibilidade de integrar diferentes áreas do conhecimento também. E ainda as crianças apresentaram esse cartaz. Então, a gente está desenvolvendo a oralidade. Muitas vezes, a gente chega na faculdade, vai apresentar em grupo, só segura o cartaz, né? Só passa o PowerPoint. Porque não consegue, ou só lê os slides. Porque lá na escola a gente não desenvolveu essa oralidade. Ou para trabalhar, ou para se comunicar com os colegas, a gente precisa também pensar no oral, nas apresentações. Aqui eu gostei de mostrar o concreto, também com um aluno mais velho, certo? Então, mesmo tendo a folha, ele coloca os quadradinhos do material dourado que são reais, porque precisamos desse simbólico, precisamos dessa interação com o objeto para construir novas aprendizagens, certo? Ai, aqui, gente, lembra que eu falei para vocês das crianças se enxergarem na sala de aula? Olha que legal! Olhem esse... lembrando que essas atividades são todas de alunas minhas, tá? E hoje você também vai poder ser minha aluna. Calma aí que já vem a novidade, já está chegando. Ou ser minha aluna de novo, porque as gurias adoram ser minha aluna de novo.
Certo? Então, vejam que máximo esse cartaz dos aniversariantes. Protagonismo das crianças. Aí é aquele cartaz que as crianças chamam a família. Olha aqui, mãe, o cartaz dos aniversariantes, fui eu que fiz. Eles adoram mostrar, se enxergar dentro da sala de aula. Então, eu achei fantástico esse cartaz. Não acharam? Escreve aí, fantástico, porque eu achei fantástico uma ideia que vocês podem fazer. Aí, agora, esse segundo semestre, vocês podem renovar aí o cartaz dos aniversariantes, ou se não tem um cartaz dos aniversariantes, e fazer do jeitinho das crianças. Ainda os cantinhos da sala de aula, eu peguei da Fernanda também, vejam a altura do espelho, a altura do cartaz, a altura dos livros. As crianças conseguem interagir num espaço que é para ser deles, certo? Todos num mesmo ambiente que é pensado. Eu acho vamos falar lá na educação infantil, colocar uns cartazes lá em cima, gente. As crianças não têm essa percepção, elas ainda não têm uma habilidade visoconstrutiva bem construída para conseguir fazer uma relação de algo que está tão longe. Tragam para perto. Quanto mais perto, inclusive o alfabeto, eu falo muito para as minhas alunas, alfabeto de parede não precisa ficar lá em cima. Ele também pode ficar numa altura melhor aí para os olhos dos alunos. Mais fotos de organização do espaço da sala de aula. Eu adoro essa disposição em U. Olhem só, porque a gente consegue circular. Quem gosta de trabalhar em U? A gente consegue circular pela sala de aula e ajudar, fazer intervenções mais pontuais, mediações. Enquanto eles estão trabalhando, professora protagonista não senta, gente. Eu sei que a gente cansa, mas professora protagonista não senta. A gente tem que estar ali, circulando, na hora, vendo uma correção, vendo uma... aqui, olha o que tu fez. Bem importante. Ainda, olha que legal, a festa do caderno, toda arrumadinha para esperar os alunos na festa do caderno, na organização desse ambiente escolar.